Graça e paz. Aqui é Carlos Rocha, idealizador da Escola Oliver Tree. Que essa aula possa falar profundamente na sua vida, possa ser um divisor de águas na sua vida e possa aumentar e expandir a sua fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Queridos, eu queria partilhar com vocês hoje, de uma forma bem prática, um assunto que a gente podia ficar aqui horas falando sobre ele, sobre caráter. Foi o que eu pensei e senti no meu coração do que podia falar com vocês hoje. Então você que está anotando, quiser colocar aí, construindo o nosso caráter. Eu quero falar um pouco hoje sobre caráter, um assunto tão pouco ministrado nas igrejas hoje, no reino de Deus. Pouca gente tem falado de caráter. E talvez nós estamos aí numa crise de caráter, né? No meio da sociedade, e a sociedade vem para a igreja. Às vezes as pessoas falam assim, a igreja está com problema. Não, a igreja é só um reflexo da sociedade, porque é a sociedade se convertendo e vindo para a igreja, né? Mas quanto nós temos sofrido hoje com pessoas na questão caráter. O texto que eu quero usar, só rapidamente para você ter uma base de texto, é Lucas 9:55. Quando Jesus chega para os seus discípulos, que eles querem incendiar todo mundo, Jesus diz para eles assim, Jesus voltando-se aos discípulos, os repreendeu e disse, vocês não sabeis de que espírito sois, não sabeis de que espírito sois. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma opinião pessoal minha, tem 4 tipos de espírito. O espírito de Deus, o espírito do homem, o espírito de Satanás, mas também tem o espírito no sentido de índole, não no sentido de espírito alma, mas o espírito assim, característica, caráter. Cada pessoa tem uma índole, um caráter, ele formou alguma coisa. Quando Jesus está dizendo aos discípulos, vocês não sabem de que espírito sois, ele não está falando de um espírito maligno, não está falando de um espírito santo, não, ele está falando da característica deles, daquilo que eles tinham se tornado, daquilo que eles eram, do caráter deles. Essa é a minha forma de ver esse versículo, ok? Quando Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito sois, né? Então eu quero hoje falar um pouquinho sobre caráter com vocês. Tem muita coisa anotada aqui e a gente vai ter que correr bastante, mas vá recebendo, depois você remoe tudo isso. Deus me trouxe uma revelação assim essa semana, na verdade me relembrou de uma revelação essa semana, da figura do Salmo 23, quando o Senhor diz assim, o Senhor é o nosso pastor e leva-nos a pastos verdejantes. Então Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. O animal mais usado na Bíblia como algo que é a figura nossa de filhos de Deus, somos ovelhas, é a ovelha, né? É o animal mais usado na Bíblia que representa nós. Então quando Jesus diz assim, leva-me a pastos verdejantes, é importante a gente entender a característica da ovelha. Eu não sei se você sabe, uma ovelha quando ela come grama, ela remoe mais de 7 vezes, desculpa o termo que eu vou usar agora, ela arrota todo o capim que ela come, ela mastiga tudo de novo, volta a engolir de novo por mais de 6, 7, 8 vezes, dependendo, ela volta. Então eu até estou trocando depois dessa semana que Deus falou muito com isso, que às vezes eu repito muito para o meu povo, porque eu entendi que quando você repete muito, o povo está ficando cansado de te ouvir, é sinal de que eles estão começando a entender o negócio, né? Então, você vai anotar tudo que você pode, aí você volta para casa, arrota no espírito, remoe tudo que eu estou falando, e volta, engole de novo, e vai fazendo isso por várias vezes, até entrar tudo que eu vou repartir para vocês, amém? O modo de como uma pessoa trata as circunstâncias da vida, diz muito a respeito do seu caráter. Preste atenção, a forma como uma pessoa trata, como ela se comporta diante das diversas circunstâncias da vida, tanto boas como ruins, isso revela o caráter da pessoa. O nosso caráter, ele é revelado diante das circunstâncias boas e ruins que nós estamos diante delas. Nossas escolhas revelam o nosso caráter.
As escolhas que você tem de vida revela o seu caráter. Aquilo que você está escolhendo todo o tempo, todo dia, para a sua vida, suas escolhas, desde as pequenas até as grandes, elas estão revelando o seu caráter. Se suas escolhas não são boas, você está colocando para fora, manifestando o caráter que não é bom que está dentro de você. Então, cada uma das suas escolhas, elas estão revelando o seu caráter. Quando estamos, preste atenção nisso, quando estamos diante de crises interiores, nosso caráter é revelado. Quando nós estamos diante de crise, nosso caráter é revelado. Vocês lembram de João Batista? João Batista, para mim, foi a pessoa que mais teve revelação de quem era Jesus. Enquanto todos não tinham uma revelação clara de quem era Jesus, ele tinha uma revelação de que ele era o Cristo. Mas quando João Batista, depois de quase no término do seu ministério, vocês vão lembrar que ele é encarcerado, ele fica preso. Quando ele está preso, ele chama os discípulos dele e diz assim, ele está preso, veja, é diferente um homem, ele não morou num apartamento a vida inteira, ele morava nos campos, né? Ele não morava nem na cidade, ele era totalmente rural, ele não era urbano. Agora você imagina um cara que viveu a vida inteira na zona rural e agora colocar dentro de uma jaula, de uma cela, a crise existencial que ele teve ali. Ele estava debaixo de uma crise tão grande que ele chama os discípulos e fala assim, vai até o meu primo, Jesus, e pergunta se de verdade ele é o Cristo, porque eu estou na dúvida se ele é o Cristo. Tipo assim, vai que eu fiz tudo que eu estou fazendo e na verdade ele é só meu primo e não é o Cristo. Aí os discípulos vão até Jesus, Jesus está junto com os discípulos e uma multidão ensinando. Eles perguntam, ó, o João Batista mandou a gente aqui, que ele está preso por causa da sua situação, e mandou perguntar se de verdade você é o Cristo ou se ele está pagando um mico lá à toa. Aí Jesus olha para os discípulos deles assim, vai lá, volta para ele, diz, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado. Quando eles voltam, ele diz, então é ele mesmo. Agora, até João Batista teve crise. Se João Batista teve crise, quem somos nós para não ter crise? Mas ele revelou caráter naquele momento. Ele não abandonou o ministério antes de fazer a certeza. Ele até passou por uma crise, mas ele não chutou o ministério. Ele foi lá e confirmou. Quando ele tem a confirmação, ele continua em cima do ministério. Porque quando nós passamos por crises na nossa vida, por dificuldades, nós revelamos o nosso caráter. Você não revela o seu caráter só quando está tudo bem. Na verdade, você revela o seu caráter quando você está em crise, quando você está com problemas, quando você está em lutas. É nessas horas que você mais revela o seu caráter. Quando estamos contrariados, nós revelamos o nosso caráter. Quando nós estamos contrariados, nós revelamos o nosso caráter. Eu costumo sempre dizer, todos que estão na minha equipe hoje, todos, Paulo foi o primeiro e a pastora Sila que eu ordenei ao ministério para estar na equipe comigo. E quantas vezes eu contrariei o Paulo. O Carlos é um cara que eu contrariei demais para chegar onde está hoje. Porque você quer saber se uma pessoa é uma com você? Contraria ela. Contraria ela. É uma das maiores formas, é uma das melhores formas para você provar o caráter daquela pessoa. Quando nós somos contrariados, nós manifestamos o nosso caráter. Porque quando o seu caráter não é tratado, o seu caráter não é bom, e você é contrariado, você rebela e vai embora. Você se manifesta de forma contrária e totalmente equivocada. Então, quando nós somos contrariados, nosso caráter é revelado. Quando nós somos tentados, nosso caráter é revelado. Quando você é tentado nos níveis mais diversos, tentado com dinheiro, tentado sexualmente, tentado por N coisas. Quando você é tentado, quando Jesus é tentado e ele resiste à tentação, ele revela um caráter de alguém forte. Então, quando nós somos tentados, nesse momento nós estamos sendo provados no nosso caráter. Quando nós somos afrontados, o nosso caráter é revelado. Quando temos que esperar, o nosso caráter é revelado. Porque uma das piores coisas para acontecer com a vida de uma pessoa é esperar quando ele quer alguma coisa. Você quer um negócio, você deseja um negócio, você tem que esperar, porque faz parte do processo da espera, né? Nesse momento nós revelamos o nosso caráter. Às vezes nós queremos tanto e realmente Deus tem aquilo para nós, porque a coisa mais difícil é quando Deus fala que nos chamou para algo e quer nos levar para algo, mas uma coisa, entre o anúncio e o chamado,
E a oficialização existe um tempo. E o maior problema que as pessoas têm é entre o tempo, né? Eu me lembro quando eu entendi que eu tinha um chamado pastoral. Mas eu passei um tempo caminhando com o pastor Danilo, que é meu pastor, e muitas vezes em crise. Por que ele não me ordena? Por que ele não me ordena? O que está faltando para ele não me ordenar ainda até agora? Só que aquele tempo era necessário, e esperar aquele tempo eu revelei um caráter que eu tinha. Quando você quer algo e a coisa não está acontecendo, e não só a nível ministerial, mas você quer um negócio, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa, e você vai e atropela tudo, fica enrolado, devendo para todo mundo, porque você mostrou um mau caráter, porque você não soube esperar a hora certa de ter aquilo. Quando nós temos que esperar, nós revelamos o nosso caráter. Quando nós temos que avançar, nós revelamos o nosso caráter. Quando nós somos elogiados, nós revelamos o nosso caráter. Me deixa te lembrar de algo, que eu não conheci ninguém que teve esse entendimento, mas há muitos anos atrás Deus me deu essa palavra. É uma das palavras que eu ministro para pastores e líderes quando tenho viajado. Vocês lembram quando Davi era ainda uma pessoa desconhecida? Davi vai lá e mata Golias. O que acontece assim que ele mata Golias? Na minha opinião, ele não matou Golias com a pedrada. Com a pedrada ele derrubou. Depois ele foi e cortou a cabeça. A gente tem que tomar cuidado de achar que quando a gente dá uma pedrada, cai o inimigo, ele morreu. Não, ele cortou a cabeça. É a minha opinião. Catou a cabeça, levou. Foi honrado na cidade, presta atenção nisso, foi honrado. Saul pega ele, leva para dentro da casa dele, Saul leva ele para dentro da casa dele, dá um quarto para ele, começa a tratar ele como filho, vai morar dentro do palácio, coloca ele como quase que um capitão de uma tropa do seu exército. Saul honra Davi. Nós temos uma visão equivocada de Saul em alguns momentos. Será que Saul era esse cara tão ruim como a gente pinta e como muitas mensagens pintam Saul? Então, Davi vence, Saul leva ele para dentro da casa dele, dá um quarto para ele morar, chama ele de filho, vocês vão morar junto comigo como se fosse meu filho, honra ele, põe ele como capitão, leva ele do lado para as batalhas. Aí, numa segunda batalha, presta atenção, não foi na batalha que ele matou Golias que as mulheres cantaram a música, foi em outra batalha. Ele já tinha sido levado, honrado por Saul, já estava morando dentro da casa de Saul, saíram para uma outra batalha. Quando eles estão voltando, as mulheres começam a cantar na entrada da cidade. Saul matou seus 1000, mas Davi seus 10 milhares. Quando Davi ouve a canção das mulheres, se ele tivesse olhado para as mulheres e falado assim: vocês estão ficando tudo louca, quem é o rei é ele, que canção é essa que eu matei, que ele matou 1000, eu matei 10 milhares, eu só venci a batalha porque Deus me deu graça, quem é o rei é ele que tem que ser coroado, vocês podem fechar a boca e parar de falar essas asneiras. Saul tinha olhado talvez para Davi e falado assim: cara, esse é o cara, esse cara eu posso confiar nele. Mas não, é uma opção de interpretação, não estou afirmando, é uma opção de interpretação. Talvez Davi naquela hora se sentiu o cara, Saul olhou e falou assim: ele gostou do negócio, e Saul passa a perseguir ele. Quando nós somos elogiados, nós revelamos nosso caráter. Quando não precisamos mais de uma pessoa, nós revelamos nosso caráter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou debaixo da mesma cobertura há aproximadamente 35 anos. Meu primeiro pastor foi meu pai. Nós éramos da Igreja Batista, passamos por uma renovação. E aí meu pai, bem dizer, foi expulso da denominação e nós ficamos sem igreja. E meu pai disse: você tem que arrumar um lugar. E eu conheci o pastor Danilo fundando a igreja em Ribeirão Preto, e comecei desde a fundação, quando tinha 7 pessoas, eu era uma das 7 pessoas que começou a igreja com ele. E há 37 anos eu estou debaixo do ministério dele. E durante muito tempo, eu era totalmente dependente do Danilo. Depois ele me ordenou, eu fui ser pastor da minha igreja lá em Barrinha, depois vim para cá, e eu vou dar um testemunho para vocês, para que vocês guardem isso como um testemunho da minha vida para vocês. Há muitos anos, eu não precisaria estar debaixo da cobertura do Danilo mais. Eu não recebo um centavo de Ribeirão Preto. Aliás, nunca recebi um centavo de ajuda de lá.
Já tive N propostas nesses últimos anos viajando de pessoas me desejando cobrir a minha vida. Eu não precisaria hoje estar mais debaixo da cobertura do Danilo, mas eu continuei fiel a ele, mesmo não dependendo mais dele. Porque quando você não precisa mais de alguém e permanece com ela, você mostrou caráter. Porque ficar com alguém quando nós dependemos, aí é beleza. Agora, ficar com alguém mesmo quando não dependemos mais, aí nós mostramos caráter. Caráter é agir com maturidade. Demonstrar caráter é agir diante das situações com maturidade. E deixa eu te falar, porque a gente podia entrar agora no campo de maturidade e falar muita coisa, mas eu quero só te definir maturidade, na minha opinião, uma definição que eu criei sobre maturidade. Maturidade, ser maduro, anote isso, ser maduro é fazer o que é preciso e necessário, não fazer o que quer e que seja somente o seu interesse. Ser maduro é eu fazer o que é necessário e o que eu deveria fazer naquele momento, e não só o que eu gostaria de fazer, porque nós mostramos maturidade quando nós temos que fazer algo que não é o que nós gostaríamos, mas é o que é o certo eu fazer naquele momento, mesmo o contrário muitas vezes, mas eu vou tomar a atitude correta. Isso eu estou mostrando maturidade, e isso é demonstrar caráter. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Ao contrário do que muitas vezes nós achamos, as crises que nós passamos não formam o nosso caráter. As crises que nós passamos não formam o nosso caráter, mas revelam o nosso caráter. Quando você está passando por uma crise, nós não somos formados no caráter na crise. Naquele momento nós revelamos o caráter que nós temos. A crise é um dos melhores momentos para nós manifestarmos o caráter que temos. Você quer conhecer alguém? Veja como ele age na crise. Veja como ele age no prejuízo, diante das adversidades. Caráter, nós revelamos. Você quer ver se uma pessoa tem caráter? É quando ela está diante de um prejuízo financeiro. Uma das coisas que mais revela o caráter de uma pessoa é quando ela está diante de um prejuízo financeiro. Ela fez um negócio que ela errou e trouxe um prejuízo financeiro, mas ela não assume um prejuízo financeiro. Uma das coisas que mais revela caráter numa pessoa é quando ela faz um negócio que deu um problema, foi um prejuízo, mas ela não assume o prejuízo financeiro que aconteceu. Ela sai fora. Porque quando mexe em dinheiro, mexe demais, porque o dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração de uma pessoa. Você quer ver o caráter de uma pessoa? É quando ela faz o negócio, ela tem que assumir o prejuízo que ela fez, mas ela não honra o prejuízo dela. Ela revela o caráter naquele momento. É na adversidade e as escolhas que nós tomamos diante das adversidades, das crises, que nós revelamos o caráter. Na adversidade, uma pessoa escolhe duas coisas: o caráter ou concessão. São duas coisas que nós fazemos. Todas as vezes que escolhemos caráter, nós nos tornamos mais fortes, e todas as vezes que nós escolhemos a concessão, nós nos tornamos mais fracos. Caráter é mais do que falar. Podemos dizer que temos integridade, mas a ação indica o verdadeiro caráter. Caráter não é o que falamos, é o que fazemos. Caráter são nossas ações, nossas atitudes diante de situações. Não estou falando de perfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Desde mim que estou falando a vocês, tenho tantos defeitos. E caráter também não tem a ver com perfeição. Mas mesmo diante das imperfeições, nós assumimos ela de forma correta. Quem somos determina o que vemos, e o que vemos determina aquilo que fazemos. Por isso, se não pode separar o caráter das ações. Nós não podemos separar caráter das nossas ações.
As nossas ações, elas caminham paralelamente ao nosso caráter. Porque as nossas ações, elas só são uma expressão do nosso caráter. Cada atitude tua, você revela um caráter que você tem. Se diante de uma escolha você escolhe o certo, você mostrou caráter. Se diante de uma escolha você mostrou o errado, você demonstrou o caráter que você tem. Se as ações e as intenções de uma pessoa estão sempre se contradizendo, se as ações e as intenções de uma pessoa estão sempre se contradizendo, entrando em choque, isso é sinal que não há harmonia de caráter. Nossas intenções têm que estar totalmente harmoniosas com as nossas ações. Nossas declarações têm que estar totalmente harmoniosas com as nossas ações. E é aí que eu demonstro o meu caráter. Preste atenção. Talento é um dom, mas caráter é escolha. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Eu decido construir caráter na minha vida. Desde quando você se converteu, ou mesmo antes de converter, quando você começou sua vida, você vai construindo uma vida de caráter. Os dons você nasceram com ele, mas o caráter você constrói. Você não nasceu com caráter, você constrói ao longo da sua vida o seu caráter. E principalmente depois que nós nos convertemos, estamos indo para a igreja, assim, com todo respeito, eu sou apaixonado pela palavra, eu amo esse momento. Eu prefiro ministrar agora para vocês aqui, do que ministrar para 2, 3, 4 mil pessoas, como tenho ministrado na maioria das vezes. Eu amo esse momento, eu prefiro dar uma aula dessa, do que pregar para 2, 3 mil pessoas. Só que quando nós estamos diante das palavras, as nossas palavras têm que fazer harmonia com aquilo que nós vivemos. Você pode ter dom, e dom você nasce com ele, mas caráter você vai construindo ao longo da sua vida. Não temos controle sobre muitas coisas da nossa vida. Escute isso, nós não temos controle sobre um monte de coisa da nossa vida. Nós não escolhemos os pais. Você não escolheu os pais que você tem. Eu falei já várias vezes para minhas filhas. Cara, eu lembro uma época que minhas filhas, eu não vou dizer vergonha, mas elas, eu imagino, né, elas nunca falaram abertamente, mas eu imagino que elas pensaram, cara, meu pai é pastor, velho. Elas não escolheram ser filha de pastor. Eu não escolhi ser filho do seu Luiz, da dona Cássia. Você não escolheu os seus pais. Você não escolheu o lugar que você nasceu. Antes de nascer, onde? Sertãozinho, Deus. Lá no Brasil, sertãozinho. Você não escolheu aonde você ia nascer. As condições do seu crescimento você não escolheu. Não podemos selecionar os nossos talentos. Você também, antes de nascer, não fez a escolha. Ó, eu quero talento para isso, para isso, para isso, e não quero para isso, para isso, para isso. Não, você não escolheu. Você não teve liberdade de escolher isso. Você não escolheu a cor dos seus olhos, nem a quantidade de QI que você tem, nem o lugar geográfico onde você nasceu, nem a pele que você tem, nem a cor de pele, mas o seu caráter você escolhe. Tem um monte de coisas que nós não escolhemos. O tamanho do nosso pé, a cor dos nossos olhos, nossa cor de pele. Se tenho barba, se sou mais liso, se sou mais peludo, aonde eu nasci, quem foi meu pai e minha mãe, quem foram meus irmãos, eu não escolhi nada disso, eu não consigo escolher isso. Mas o meu caráter eu escolho. O meu caráter eu tenho condições de escolher. Em cada atitude, em cada ação, cada vez que você está diante de uma situação, o que eu faço nessa situação aqui? Eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Cada escolha que eu e você temos, nós construímos ou destruímos o nosso caráter. Guarde isso para a sua vida. Em cada atitude, em cada circunstância de crise, de luta, de tentação, de elogios, de vitórias, porque diante de uma vitória, eu ministrei esses tempos atrás na igreja, que quando nós somos exaltados, porque tem gente que não pode prosperar, irmãos. Deixa eu dizer para você, tem gente que não pode prosperar. Tem gente que não é nada, irmãos, desculpa, não existe ninguém que não é nada, é só uma forma de falar. Tem gente que ainda não é nada,
E ninguém aguenta o orgulho do cara. Se ele virar alguma coisa, ninguém aguenta ele. Não é o diabo que está resistindo ele. É Deus que está segurando ele, porque nem Deus vai dar conta do cara. Tem gente que não canta nada. Ele arranha um violão e ele acha que ele é o Fernandinho, no auge. Se ele virar o Fernandinho, ninguém aguenta ele, irmãos. Nem Deus aguenta ele. Tem gente que não pode ficar rico. Porque muitas coisas na nossa vida, preste atenção no que eu vou te falar, muitas coisas na nossa vida potencializa quem nós somos. Dinheiro potencializa quem você é, fama potencializa quem você é, crescimento potencializa quem você é, posição potencializa quem você é. E se você não é realmente alguém de caráter, nem Deus permite você subir. Às vezes você está achando que é o diabo que está segurando a sua vida. Não, é Deus. Porque tem gente que não dá conta, tem gente que não pode ser, tem gente que não pode ser pastor de uma igreja do tamanho que a minha chegou. Tem gente que não pode ter o ministério que eu tenho hoje. Ninguém dá conta do cara. Ele perde a simplicidade. Ele perde a humildade. Ele não consegue sentar com as pessoas mais e ouvir as pessoas. Olhe para mim em nome de Jesus. Se tem algo que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Olhe para mim bem nos meus olhos, porque eu quero ser o mais honesto com você, com Deus nesse momento. Não que eu seja, porque se eu estivesse falando que eu sou, seria uma arrogância e uma falta de caráter. Não que eu seja, é o que eu estou tentando todo dia ser, brigando com a minha própria carne. Eu estou tentando todos os dias achar uma harmonia entre o tamanho do que eu estou crescendo com o tamanho da simplicidade e da humildade. Porque se não crescer humildade, simplicidade, junto com o seu crescimento, você vai se perder. Põe na sua cabeça. Diante de cada escolha, diante de cada crise, diante de crescer, diante de crises, de lutas, diante de não ter dinheiro, diante de ter muito dinheiro, você só vai revelar. São momentos, situações que você está o tempo todo mostrando seu caráter. Nosso caráter é revelado em cada momento, em cada escolha, em cada atitude, em cada ação, em cada reação. Nós estamos revelando nosso caráter. Na verdade, nós o criamos cada vez que tomamos uma escolha. Diante de uma situação difícil, fugir ou resolver? Ganhar dinheiro fácil ou ganhar dinheiro ilícito? Em cada momento desse, nós estamos diante de revelar o caráter que temos. Marcar algo e não estar lá? Marcar um compromisso e não honrar? Ou marcar um compromisso e honrar? Eu estou revelando meu caráter. Assumir um compromisso, pagar e não pagar, eu revelo meu caráter. Quando você entra numa loja, faz uma compra e não paga, e deixa para o pau, e você já ficou tão bom que você conhece todos os mecanismos, já sabe qual é o processo, vai para o banco, vai para o jurídico, aí vão vir com a proposta, tudo isso você está revelando seu caráter. Tem gente que entra, compra, já sabe que não vai pagar. Você está revelando seu caráter. Desculpa. Honrar uma aliança e quebrar uma aliança. Você está revelando seu caráter. Controlar a inveja e os ciúmes, ou deixar a inveja e os ciúmes acontecer, você revela o seu caráter. Quando você olha para a vida do Carlos e vê o ministério dele fluindo e você se alegra, você revela o seu caráter. Mas quando isso te incomoda e te entristece porque ele está indo, você revela o seu caráter. Quando uma pessoa que você conhece compra um carro novo, zero, e você fica muito feliz, você revela o seu caráter. Mas quando você começa a difamar e questionar por que ele fez isso, você está revelando o seu caráter. Põe um negócio na sua cabeça. Você está o tempo todo revelando o seu caráter. As circunstâncias não formam o seu caráter, elas revelam o seu caráter. Controlar a nossa língua para falar das pessoas, revelamos o nosso caráter. Usar a nossa língua para falar mal dos outros, revelamos o nosso caráter.
Ser um na presença de uma pessoa e ser o mesmo na ausência dele, você revela o seu caráter. Quando você está diante do seu líder e você tem uma posição com ele, mas quando você está fora dele, você manda a boca nele, você está revelando o seu caráter. Mas quando você está na presença dele, você tem um coração com ele. E quando você está ausente dele, você também mostra um coração com ele, você está mostrando o seu caráter. A sua língua revela o seu caráter. Eu fico impressionado. Eu não posso dizer isso de mim. No nível da minha mulher eu não posso dizer. Irmãos, eu estou casado com a Sônia há 33 anos. Eu convivo com a Sônia há 35 anos. Eu nunca, em 35 anos, Carlos, ouvi essa mulher falar mal de ninguém. Nunca, nunca na minha vida. E se você tentar falar, ela se cala. Isso revela caráter. A nossa língua revela o caráter que temos. Sermos ou não leais às nossas alianças, dos mais diversos níveis, revela o nosso caráter. À medida que fazemos as escolhas, estamos construindo o nosso caráter. Devemos nos perguntar se nossas palavras e ações estão em coerência o tempo todo. Quando falamos que vamos concluir uma tarefa, nós vamos até o fim. Isso revela nosso caráter. Se falamos aos nossos filhos que vamos fazer algo, vamos fazer. Isso revela o nosso caráter. Se você fala e não cumpre, isso revela o seu caráter. As pessoas podem confiar no seu aperto de mão? Como confiariam num contrato legal? Isso revela o seu caráter. Você é da época do fio do bigode? Dia 30, o dinheiro está na sua mão. Está combinado. Isso é mais do que um documento assinado. Porque você tem caráter. Sua palavra vale mais do que um documento assinado. Isso é um caráter revelado. Quando você fala, vai acontecer isso, acabou, morreu. Isso revela o nosso caráter. Quando você diz ser um, ter aliança, você de verdade tem mesmo? Você é o mesmo na presença e na ausência dos seus relacionamentos? Na ausência você revela a lealdade. Na liberdade você revela a lealdade. O que você é na frente de alguém é o mesmo na ausência daquela pessoa? O que você pensa sobre a pessoa é o mesmo que você revela sobre palavras? Porque você fala algo, mas na verdade aí dentro você pensa diferente. Então não fala. Eu acho até que as nossas palavras nós só temos que abrir a nossa boca para falar quando as nossas palavras são mais fortes que o nosso silêncio. Você é movido por interesses secundários ou por interesses verdadeiros? Você revela o seu caráter. Feche os seus olhos. Espírito Santo, a começar em mim, sonda-me, vê as deformidades de caráter. Nós somos seres humanos em construção, queridos.
Sabe quem somos? Seres humanos em construção. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós e Ele iniciou um processo de transformação das nossas vidas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tem mais revelação por trás dessa frase do que a mera frase. O projeto de Deus não começou e terminou na sua salvação. Você foi salvo com um propósito: se tornar varão perfeito. Cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, você tem que olhar para trás e perceber nitidamente que você tem melhorado em todas as áreas que precisam ser melhoradas. E isso é construir um caráter. Nós não podemos estacionar na construção do caráter. Nós não podemos estragar o caráter. Nós temos que construir um caráter. O nosso caráter, ele é construído tijolo após tijolo, diante de cada atitude, de cada ação. E ao mesmo tempo, nós revelamos a medida do nosso caráter em cada escolha, em cada atitude, em cada ação. Quando você está diante de uma situação, lá na empresa que você trabalha, e você tem uma atitude correta, você demonstrou caráter. Olhe para mim, eu trabalhei no Banco Itaú quase 5 anos, quando eu era jovem. Quando eu conheci a pastora Sônia, eu trabalhava já no Banco Itaú. O Banco Itaú nunca atrasou um pagamento, irmãos. Se o pagamento caía no domingo, e eles não pagavam no 5º dia útil, eles pagavam todo dia primeiro. E eu, hoje, todas as pessoas que trabalham na comunidade, na nossa igreja, e os meus pastores estão aqui, eles nunca receberam um dia atrasado o salário deles. Esse mês, o dia primeiro caiu no domingo, se eu não me engano. E a sexta acho que era feriado. Quinta-feira, estavam todos com os pagamentos nas mãos. Eu aprendi isso no Banco Itaú, onde eu trabalhei. Uma empresa extremamente honesta que pagava em dia. E eu trabalhei numa seção que tinha 13 funcionários na área de processamento de dados. Era o encarregado, 6 pessoas de um lado, 6 do outro. Dava um total de 13. Todos os 12 que trabalhavam comigo lá puseram o Banco Itaú no pau. Todos. Mentindo. Disseram um monte de coisa que não era verdade. O sindicato dos bancos, até 2 anos depois que eu saí de lá, eles me ligavam pedindo para mim entrar contra o banco. E eu nunca entrei contra o banco. Sabe por quê? Porque eu não ia cuspir num prato que eu tinha comido. Quando eu precisei de um emprego, essa é a minha forma de pensar, tá bom? Quando eu precisei de um emprego, eles abriram a porta para mim. Eu posso dizer uma coisa para você? Uns 7, depois de anos que eu encontrei, estão tudo pobre. O único que for rico foi eu. E Deus me honrou. Nós precisamos ter caráter. Eu não estou dizendo que você não pode entrar na justiça se é direito legal. Só que a hora que você vai entrar, você tem que ter caráter. Realmente o que eu estou falando aqui é uma verdade? E nós, infelizmente, vivemos uma crise de identidade de caráter. Tem que haver uma diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem mais incrédulo com caráter do que crente com caráter. Tem muito incrédulo que tem mais caráter do que muitos crentes. Agora, quando nós nos convertemos, quando você veio para a igreja, se tem uma coisa que tem que acontecer com a sua vida, é que esse Jesus que entrou dentro de você, Espírito Santo, ele tem que ir mudando a sua vida, tirando as mazelas, e você permitir ser construído um novo caráter. Quando Jesus olhou para os discípulos assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu quero construir um espírito, ou seja, um caráter, uma identidade nova na vida de vocês. Cada escolha nossa, cada atitude nossa,
demonstra o nosso caráter. Cada ação, cada reação, e diante tanto dos momentos difíceis como dos momentos de glória, porque tanto as dificuldades como os momentos de glória, de alguma forma, eles vão pôr à tona o seu caráter. Terminei antes do meu tempo. O recado que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês é esse. Só quero fortalecer algo. Não olhe para mim como se eu estivesse pregando, que eu me sentisse o cara nisso. Eu também estou todos os dias tentando construir um caráter, ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor. Tenho as mesmas lutas, as mesmas falhas e deformidades que eu estou tentando permitir que o Espírito de Deus mude a minha vida. Sai daqui hoje decidido. Olha, guarde isso. Cada escolha, cada atitude, porque a nossa vida, nós estamos o tempo todo diante de situações. Você está com um problema na família, no casamento, um problema na igreja, uma dificuldade. Quando você está diante de uma situação dessa, pare e pensa: eu tenho que demonstrar caráter nessa situação. O que eu vou fazer agora, a escolha que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu tenho que demonstrar caráter. Eu não posso só pensar em mim, eu tenho que ter caráter. Eu me lembro quando eu comecei a levantar os primeiros pastores para trabalhar comigo. Me lembro quando o Paulo e a Sila foram lá em casa, nós fizemos uma aliança, e tenho passado isso para os meus pastores. Ninguém é obrigado a caminhar comigo o resto da vida. Graças a Deus, não passei, e eu amarro no sangue de Jesus Cristo que a minha igreja não vai passar por divisão nunca. Eu peço isso a Deus e clamo a Deus por amor ao povo, que a minha igreja nunca passe por uma divisão pastoral. Mas nós temos uma aliança entre nós. Se um dia o Paulo não quiser caminhar comigo mais, para abrir igreja tem que mudar de cidade. Tem que ter caráter. Eu preciso ter caráter. E eu já falei várias vezes para o meu presbitério: se for para vocês rachar comigo e abrir outra igreja, pode deixar que eu vou embora. Vocês ficam aqui, eu vou embora. Mas se depender de mim, não vai rachar. Eu preciso ter caráter. Uma empresa abriu a porta para você trabalhar, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente, com caráter. E sabe o que vai acontecer? Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos ficar de pé?